falar com a Paola Cuenca sobre a situação do deputado Daniel Silveira, que está desde ontem na Câmara Federal, no plenário, em seu gabinete, dormiu por lá, depois que o Supremo obrigou o deputado a usar tornozeleira eletrônica. Paola Cuenca, a gente se falou bem cedinho hoje sobre esse assunto, agora a gente volta a falar algumas horas depois. Quais as novidades, como está a movimentação por aí? Olha, a movimentação está acontecendo aqui no corredor do gabinete do deputado federal Daniel Silveira, na Câmara dos Deputados, mas até agora segue a expectativa para ter uma palavra do próprio deputado federal Daniel Silveira, que passou a noite no gabinete dele, aqui no prédio do anexo 4 da Câmara dos Deputados, para evitar o cumprimento de uma ordem judicial emitida pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, para que seja colocada uma tornozeleira eletrônica no deputado federal por conta do descumprimento de medidas cautelares que foram impostas a ele no momento em que Daniel Silveira deixou a prisão em novembro do ano passado. Aqui, pelas movimentações que já aconteceram, uma assessora parlamentar chegou trazendo uma sacola de pães, uma comida para o café da manhã das pessoas que estão acompanhando o deputado Daniel Silveira. Nós tentamos bater ali na porta, falar com o deputado, mas somente um assessor chegou a abrir a porta rapidamente, já fechou. O deputado segue sem falar com a imprensa. Também o diretor-geral da Câmara dos Deputados passou por aqui e entrou na sala do deputado federal Daniel Silveira. O diretor Celso de Barros veio para conversar com o deputado Daniel Silveira, não falou com a imprensa sobre qual assunto seria debatido e agora há pouco um grupo de deputados que fazem parte da bancada dos evangélicos também passou por aqui para fazer uma oração junto ao deputado Daniel Silveira. O líder da bancada evangélica, o deputado Sóstenes Cavalcante, chegou a dizer que não tinha nenhuma estratégia, que eles estavam apenas vindo para prestar solidariedade, fazer uma oração com o deputado federal Daniel Silveira, e quando ele foi questionado sobre o fato de fazer essa oração para alguém que estava descumprindo uma ordem judicial, ele disse que a igreja ela ora por todos os presidiários e depois corrigiu, dizendo que a igreja ora por todos os cidadãos. Então os deputados estão lá dentro neste momento, junto também com o diretor-geral da Câmara dos Deputados, Celso de Barros, conversando com o deputado federal Daniel Silveira, e a gente segue na guarda de uma palavra do próprio deputado federal a respeito de qual deve ser o andamento em toda essa situação do deputado continuar passando a noite, passando os dias aqui na Câmara dos Deputados, enquanto existe essa ordem a ser cumprida para que ele acabe tendo uma tornozeleira eletrônica colocada para o monitoramento. Que história é essa, hein, Paula? E que se arrasta já por cerca de um ano, já completou um ano em fevereiro, não é? A gente fica em contato, viu, Paula? Qualquer novidade você chama a gente por aqui. Agora, a Amanda Klein, seria uma estratégia do deputado para tentar chamar a atenção, protestar sobre o assunto, mas fato é que ele pode, quem sabe, ser preso de novo, ainda hoje, ainda nessa semana, por se recusar a colocar a tornozeleira? Adriana, era justamente sobre isso que eu queria falar. Esse tiro pode sair pela culatra, porque qual a ideia do Daniel Silveira? De novo, se vender como Marte da causa, da suposta liberdade de expressão, que a gente já explicou aqui, eu já expliquei que não é liberdade de expressão, porque ele usa o escudo da imunidade parlamentar para cometer crimes descritos no Código Penal, pelos quais ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então, não é uma cruzada particular do Alexandre de Moraes contra Daniel Silveira, né? A primeira prisão dele em flagrante delito por crime inafiançável foi referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e depois confirmada pela Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados. Agora, esse é um segundo momento em que o Daniel Silveira se recusa a cumprir as medidas cautelares impostas para sua soltura em novembro. Então, ele continua desrespeitando as ordens, as medidas judiciais. Portanto, a Procuradoria-Geral da República pediu novamente para que ele colocasse a tornozeleira eletrônica e, por isso, ele se trancou aí no plenário da Câmara ou no anexo, no seu gabinete da Câmara dos Deputados. Agora, o que isso pode acarretar, o que pode precipitar? Justamente seu julgamento no Supremo Tribunal Federal. Eu confirmei com fontes essa manhã aqui do Supremo que dizem que o ministro Fux, presidente do STF, deve marcar ainda para o final de abril ou começo de maio o julgamento do Daniel Silveira. Lembrando que ele é réu por esses crimes, né, descritos pela Procuradoria-Geral da República. Então, a tendência hoje é de condenação, embora não se possa ter certeza, obviamente, é uma conjectura, mas a tendência seria pela condenação do Daniel Silveira, o que o tornaria inelegível pela lei da ficha limpa. Se você for
condenado por um órgão colegiado, como é o caso do Supremo, você imediatamente se torna inelegível, ou seja, pode atrapalhar os planos de candidatura do deputado. Ele ainda continua de posse dos seus direitos, do seu mandato, por quê? Porque ainda cabem recursos, mas isso é um outro capítulo. Ele tem direito a mais 2 recursos se for condenado pelo Supremo Tribunal Federal, mas perde os seus direitos políticos, ou seja, perderia a candidatura. Então, é isso que, com essa atitude, né, de enfrentar uma decisão judicial, Daniel Silveira pode acabar colhendo aí sua inelegibilidade. Na verdade, todos têm direito ao devido processo legal. Que bom que você tem essa informação privilegiada, né, Amanda, trazendo para nós e para os nossos ouvintes e telespectadores aqui, que possivelmente no final de abril, começo de maio, haverá um julgamento de Daniel Silveira e aí sim, se ele for condenado, se conseguirem provar que ele efetivamente ofereceu ameaça de vida a alguém, ameaça de desestruturar por completo algum tribunal, porque aparentemente as acusações são essas, que ele tem oferecido violência a alguém, tenha sido que ele ofereceu uma coação violenta a uma autoridade. Eu não vejo isso numa foto publicada com um empresário que é réu no mesmo processo, que teria sido motivo do pedido agora de colocação de tornozeleira eletrônica. Eu não vejo isso como uma violência descabida, uma coação violenta à autoridade, que é o que está descrito no Código Penal, que seria passível de uma punição de restrição de liberdade, que é o caso da tornozeleira eletrônica. Então, que se faça o devido processo legal em todas as instâncias. No caso aí, ele é deputado, tem foro privilegiado, então sim, é na instância superior imediatamente, e que se permita a defesa, porque o que a gente tem visto nessas decisões reiteradas, partindo desses inquéritos inconstitucionais, ilegais, aí abertos de ofício pelo STF, é que os defensores desses supostos criminosos, perigosíssimos, sequer sabem do que seus clientes são acusados, não conseguem acesso aos processos, é tudo muito obscuro. Então é essa nuvem de fumaça que paira sobre a sociedade brasileira, e a insegurança jurídica está instalada no Brasil, não há estudantes de direito capazes de entender o ordenamento jurídico, os professores têm alegado que não conseguem mais ensinar para os seus alunos, ninguém acredita mais na justiça brasileira, especificamente por causa do que vem acontecendo no Supremo. Então é muito perigoso para o país que não se respeitem leis partindo de um tribunal superior.